Processando. Olá! Peraí, ainda não. Gente, o Cláudio como assistente de câmera é difícil. Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos começando, né? Agora a gente vai começar a fazer alguns vídeos para explicar, para falar de algumas plantas para vocês tirarem algumas dúvidas, tá? E hoje nós vamos começar falando dessa belezura, né? Quem aí gosta de um belo vermelho? Essa é a Crassula capitella campfari. Muitas pessoas também conhecem ela como Crassula fogueira, pagoda fogueira, tá? Aí a gente vai falar um pouquinho delas, né? A Crassula, ela é uma herbácea perene, tá? Ela pode atingir mais ou menos uns 40 centímetros de altura. E como que ela começa, né? Como que é a formação dela? Ela começa, gente, isso daqui é uma muda pequena, ó. Ela começa apenas com uma roseta, né? Vocês podem observar, tem uma roseta apenas. Depois, conforme ela vai crescendo, né? Vai se fortalecendo, vai formando, ela vai multiplicando e vai surgindo outras rosetas, olha. Tá vendo? Olha que linda que ela vai ficando. Então ela vai formando, né? Essa multidão aqui, vários brotos, né? Essa daqui é uma das matrizes que a gente tem aqui no viveiro. Olha que linda que ela fica. Tá vendo? A partir de uma roseta, ela vai multiplicando várias. E vai enchendo cada vez mais. A crassula, a campfari, nesse caso, né, que é o que a gente tá falando, ó, como que é as características dela, né? As folhas dela tem mais ou menos de 1 centímetro a 5 centímetros. E a largura da folha, ó, não é uma folha tão larga. É uma folha de mais ou menos 1 centímetro, 1,5 cm. É uma planta que gosta de muito sol. Mas você pode estar plantando ela, estar cultivando ela numa meia sombra ou num local que, por exemplo, tem um sombrite de 50%, ela vai se adaptar bem. O que vai interferir, né, nessa quantidade de emissão de sol, né, de raios solares nela, é a coloração, tá bom? Só para vocês entenderem um pouquinho mais, ó. Aqui no nosso garden, nós temos o quê? Nós temos um viveiro, que depois eu vou mostrar para vocês, que a gente utiliza um sombrite de 50%, porque é um local que bate sol o dia todo, né? Então, para não ocorrer queima na planta, então a gente utiliza esse sombrite. Lembrando que nós estamos no interior de São Paulo, muito quente, tá? E o nosso local bate sol o dia todo. Essa daqui é uma planta nova. Se vocês observarem, ó, agora que ela tá começando a colorir as bordas das suas folhas. Essa daqui já é uma planta um pouquinho mais adulta. Mas essa, a gente estava cultivando elas aqui no sombrite de 50%. E agora que a gente começou a levar ela para o sol intenso, que é o sol, um local onde bate sol o dia inteirinho. Aí vocês podem observar, ó, que elas já estão começando a colorir. Tem alguns sites, alguns lugares que vocês vão pesquisar e eles vão falar, né, claro, que a coloração de uma planta, de uma suculenta, tem um pouco de interferência na época do inverno, né? No inverno ela fica mais, como que eu vou explicar? Intensifica mais as cores. Essa daqui é que é um xodó, né? Ela é linda. Vocês observam, ó, que ela tá bem avermelhada. É uma planta que nós cultivamos ela já faz um bom tempo no sol. Então, quer dizer, ela já passou em todas as estações, né? No inverno, verão, primavera, para ela chegar nessa tonalidade por completo. Vocês observam, ó, que o crescimento dela
né? Retrai um pouco. Essa daqui, ó, ela tá no meio sol, no sombrite de 50. Então, ela aumenta um pouco mais de tamanho. Já essa vermelha, ela tá no sol direto. Então, ela vai ficar bem firminha, olha, bem durinha. A coloração vai intensificar mais e ela vai ficar com esse aspecto bem vermelho. Só para vocês observarem, essa matriz nós também deixamos, a gente mantém ela num sol direto, tá? E aqui a nossa região tá muito quente, tem dia que chega a mais de 40 graus. E olha, a hora que ela tá começando a mudar a coloração dela, tá? É uma planta de fácil cultivo, ela precisa ser plantada numa terra, ó, num substrato bem drenável. Depois a gente vai fazer um vídeo para explicar um pouquinho sobre o solo, né? Que tá bem drenável, ó, você tá observando? Então, vamos dizer assim, ó, essa planta tá no sol, né? Tá tomando bastante sol durante o dia e ela também está plantada num substrato bem drenável. Então, o que vai acontecer, gente? Quanto mais drenável é o substrato que ela está plantado, mais rápido vai ser o quê? A secagem, quando a gente molha a planta. Então, na hora que a gente molhar, o que vai acontecer? A drenagem vai ser rápida. Então, o substrato ele vai secar rápido. Então, em qualquer época do ano, claro que a gente vai observar a época de chuva. Porque as épocas de chuvas, esse ano mesmo, acho que a gente começou semana passada a molhar as plantas, de tanta chuva que a gente teve aqui. Mas é uma planta que você pode molhar com a mangueira, sem medo, tá? Porque, ó, as folhas aqui, por mais que você molha por cima, ela não vai segurar água, então não vai ter problema de prejudicar a planta, tá? O Cláudio, ele vai falar um pouco pra gente sobre as doenças, sobre como você observa que a planta tá tendo algum problema, tá? Então agora eu vou passar aqui para ele tá falando um pouquinho para vocês. A doença, assim, que pode ocorrer nessa planta, que nós observamos aqui no nosso garden, tá, gente? Porque assim, ó, cada região do Brasil é um ambiente diferente, né? Eu tô falando aqui de São Paulo, que é um ambiente seco e muito quente. Porém, às vezes, as características ou algumas doenças podem aparecer em plantas que são lá do sul, ou não, né? Então, o que a gente observa é o aparecimento de cochonilhas. Então, o Cláudio vai estar explicando para vocês como a gente começa a observar que a planta tá sofrendo com essa doença e o que fazer, o que produto passar, tá bom? Um abraço, gente, só um minutinho, que aqui a gente vai dividindo os trabalhos. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Cláudio, eu sou engenheiro agrônomo e faz mais de 30 anos que eu trabalho com plantas. Ultimamente nós começamos a produzir suculentas e cactos. Eu sempre brincava com meus clientes, né, quando eu falava assim, olha, eles comentam assim para mim, eu falo com minhas plantas, né, e aí eu brincava, falava, olha, o problema não é falar, o problema é se a planta começar a responder, né, a falar contigo, né. Mas dessa brincadeira, eu tive uma iluminação, porque realmente as plantas falam, né. O problema é que a forma delas falar é diferente, né. E sobre isso o assunto desse vídeo. Como é que eu sei se uma planta está querendo alguma ajuda, né? Ou está tendo algum problema, né? Na verdade, as plantas elas mostram problemas para nós, né? A primeira questão é a luminosidade, né? Aí você fala, como é que eu sei que essa espécie eu coloco na sombra, meia sombra ou sol direto, né?
justamente pela característica da planta. Quando você traz de um viveiro que seja idôneo, ela vai vir, por exemplo, se eu fosse comprar uma planta, eu compraria essa aqui. Essa ela tem as características de uma planta bem cuidada. Por quê? Tem a coloração, né? As folhas delas estão firmes, elas não caem quando você toca, né? Principalmente aquelas o dedinho, por exemplo, as pessoas falam, ai, é só de encostar que ela cai. Acontece isso porque essa planta está em uma situação de meia sombra ou inclusive sombra, né? Então a folha ela não tem capacidade de se fixar tão bem ao caule, por isso que ela cai. Agora, se você coloca essa planta na situação de pleno sol, né? Ela não vai acontecer isso, ela vai ficar mais durinha, tá? Então o que ocorre com essa planta aqui? Como ela ficou no ambiente correto, né? Ela tem o formato piramidal, né? As folhas elas estão bem fechadinhas, né? Tem essa característica bem bonita, né? Dessa espécie que tem aqui em mãos, né? E ela se fecha por causa do sol. É uma questão de proteção da planta. A planta está falando assim para mim, olha, estou em um lugar bom, mas eu preciso me proteger, principalmente o broto, né? Que o broto que é o sensível, né? A parte velha da planta ela já está adaptada ao sol. Por isso que ela cresce nesse formato piramidal, se protegendo do excesso de radiação para o broto. Mas a planta em si, ela já está acostumada, já está adaptada, né? Contrastando com uma outra, por exemplo, essa daqui que tomou menos sol, olha a diferença, né? Se você não for não conhecer muito a planta, vai pensar que são duas espécies diferentes. Não, essa planta estava numa situação de meia sombra e começou a pintar agora aqui nas bordas, né? Então ela é mais aberta porque ela não precisa se proteger do excesso de sol, de iluminação, né? Então é uma planta que neste caso é uma planta que se adapta bem à condição que você está dando, né? Tem plantas que se você coloca na meia sombra ou sombra, morre. Por exemplo, as echevérias ou equevérias são plantas que você não pode colocar numa situação de meia sombra, porque ela começa a definhar, que a gente fala, começa a ficar cada vez mais débil, as folhas começam a cair, né? Porque a planta está falando assim, para que eu vou querer tanta folha se eu não tenho tanta luz para sustentar a quantidade de folha? Por isso que ela começa a derrubar as folhas velhas e vai ficando só com o miolo, né? Porque ela está falando para mim, olha, estou numa situação que para mim não estou conseguindo me manter, né? Então aí que eu falo que a planta fala, né? É só você observar o que está acontecendo com ela, por que está caindo a folha, né? Eu separei aqui essas espécies que estão aqui, ó, principalmente essa daqui, ó, né? Ela começou a ter problema de crescimento da folha, tá vendo? Essa folha ela deveria ter crescido de forma mais harmoniosa, ela tá com problemas. Aí quando você faz a observação, você pode ver aqui que tem algumas coisinhas que parecem uma cochonilha que está atacando ela, né, que a gente já vai tratar. Então a primeira questão é para você saber o que está acontecendo com a planta, é observar principalmente a parte aqui de baixo, né? Se tiver alguma coisa diferente, como nesse caso aqui, ó, né, é porque está com um inseto que está sugando ela e não deixa as folhas crescerem de forma harmoniosa, como seria o normal da espécie, ó, tá vendo? Aí as folhas começam a apodrecer por causa que esse insecto começa a sugar a planta, né? E começar a morrer as folhas, né? Eu limpei aqui para vocês observar. Essa é uma cochonilha, né? Mais adiante a gente vai fazer um vídeo falando de como você fazer o controle e a identificação delas, né? Então é isso, as plantas falam. Só falta a gente descobrir a linguagem que elas estão usando para se comunicar, tá bom? É isso. Um abraço para todos e obrigado. Acompanhe
nossas redes sociais, que a gente sempre vai estar trazendo novidade para vocês. Obrigado.